paz do Mestre Jesus esteja conosco. Falar sobre pensamento é falar sobre uma força muito grande que todos nós temos e que, na verdade, pouco pensamos sobre ela. Pouco pensamos sobre o poder que esse pensamento tem sobre as nossas vidas, o quanto ele pode determinar mudanças nas nossas existências. Emmanuel, ele ditou um livro chamado Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nesse livro, é um livro pequeno, vale a pena ler, ele justamente discorre sobre a questão do pensamento e a influência nas nossas vidas, e o quanto isso tem um impacto decisivo sobre tudo. E ele fala uma frase em que ele diz: nossos pensamentos criam a vida que procuramos. Nossos pensamentos criam a vida que procuramos. É uma frase bem forte, se a gente for ver, ou seja, pensamento criando a vida que a gente procura. E aí nós vamos voltar lá em Ernesto Bozano, um outro espírita, um grande estudioso, que já esteve entre nós há muito tempo atrás, e ele fala que o pensamento, ele é uma força plástica, proveniente do espírito. O que ele quis dizer com isso? Primeiro, que o pensamento, ele é uma força, ou seja, ele tem uma energia, ele produz uma energia que emana e vai se distanciando e alcançando o seu destino. Segundo, que é plástico. Sabe o que significa essa plasticidade? É alguma coisa que pode ser moldada, pode ser adaptada, ou seja, o pensamento é algo flexível. Daí a gente entende que não há uma rigidez no pensamento e desta forma a gente tem uma possibilidade enorme, uma gama enorme do pensar. Por isso o pensamento cria, e cria realmente, cria de verdade. Voltemos lá a Jesus e a gente vai entender um pouco a questão do pensamento. Quando a gente olha na Bíblia a descrição dos milagres realizados pelo Mestre, e a gente entende que aqueles milagres, eles não estão associados a nada sobrenatural, na verdade, seguem um raciocínio, um entendimento completamente ligados às leis da natureza, ou seja, às leis divinas. Mas, afinal de contas, o que acontecia naquele momento dos fenômenos de cura, de alívio das dores, dos sofrimentos pelos quais nós íamos até o Mestre, porque muitos de nós, né, quem sabe já estivemos lá junto a ele em algum momento lá atrás, pedindo a misericórdia dele para as nossas dores e sofrimentos. Na verdade, Jesus, como um espírito angelical, como um ser de luz, já num patamar muito acima de qualquer um de nós, ele, com o controle do pensamento, do espírito dele, cria então um pensamento de bem, de cura, de amor. Esse pensamento, na verdade, ele tem uma forma. Ele tem uma forma, ele é uma energia, há uma criação nele. E nesse momento em que você cria, você transporta ele até aquele que necessita. Então Jesus, com o poder do pensamento dele, com um amor infinito e incondicional associado, criava então toda aquela energia benéfica e ele transportava aquela energia para aquela pessoa que vinha estar com ele, sem precisar necessariamente tocar a pessoa. Não há necessidade. Ele só falava, ele só olhava, mas a mente dele, com a potência de um espírito, da pureza dele,
criava essa forma pensamento de amor e de cura, e ela então, desprendendo, chegava até aquela pessoa necessitada. A gente vai olhar na Bíblia que existem diversos relatos dos chamados possessos, tá? Que era um termo que se usava, e a tradução foi essa. Na verdade, a gente entende hoje que é todo um processo de obsessão pelo qual aqueles irmãos estavam atravessando. E se a gente for ler, Jesus, pela autoridade espiritual dele, praticamente fazia um processo de desobsessão imediata. Ele comandava uma ordem e o espírito se retirava. É a autoridade moral, espiritual daquele espírito, realizando através de uma frase um comando, através de um pensamento, a emissão de uma energia com uma potência imensa para chegar até lá. Quer ver uma coisa? Toda vez que a gente pensa, a gente começa a formar essa energia, certo? Essa energia, ela trafega através do universo até chegar aos lugares que ela precisa chegar. Eu vou trazer aqui para vocês um relato para a gente entender um pouco mais como o pensamento ele influencia nas nossas decisões, na criação justamente da nossa vida, o que a gente procura, os nossos objetivos e o sentido da nossa vida. A todo momento nós estamos pensando, porque o nosso pensamento é um fluxo contínuo, nós não paramos de pensar. A gente pensa 24 horas por dia. Tá? O pensamento vai para o nosso sono e muitos perturbam, tem uma perturbação do sono por muito pensarem. Deitam e o pensamento não para, ele fica hiperacelerado durante o sono e a pessoa não relaxa. Isso também não contribui para que haja uma recuperação adequada do corpo físico nosso. Mas o que a gente sabe, e a ciência nos diz, é que o pensamento é um fluxo contínuo, não para. Por mais que a gente ache que a gente não pensa, nós estamos pensando. E aí a gente cria energia. Cria energia, a gente cria movimento. Criou movimento, a gente tem um impacto sobre o universo e sobre as nossas vidas. Há muitos anos atrás, eu fui num seminário em São Paulo, e nesse seminário tinha uma palestra que era de um psiquiatra e terapeuta. Ele não era espírita, não era um seminário espírita, não era religioso, era um seminário médico. E lá, ele resolveu fazer um relato da vida dele para falar sobre decisões na vida. E aí ele estava contando que ele teve um filho, e esse filho, quando nasceu com uma paralisia cerebral. Para aqueles que não sabem, a paralisia cerebral era um quadro, dentro da ciência atual, considerado irreversível, porque existe uma má oxigenação no momento do parto, antes dele, e aí aquela má oxigenação leva a problemas neurológicos, com atraso na parte intelectual e física também. Ou seja, há limitações para aquele corpo, e nós, como espíritas, entendemos muito bem toda essa programação e o planejamento reencarnatório que muitos de nós têm que atravessar. Mas ele não tem religião. Então, dentro do coração dele, como pai, o que ele pensou? A ciência tem que dar alguma resposta para essa questão. E ele saiu numa busca desenfreada ao longo do mundo inteiro para encontrar algum local, algum cientista, alguma pessoa que pudesse auxiliar com algum tratamento para minimizar, aliviar ou mesmo até curar o filho com paralisia cerebral. E essa empreitada dele levou anos. Ele já vinha nesse trabalho, ia para cá, ia para lá, um país, outro país, aqui, acolá, e nada concreto. Pesquisas superficiais, os pesquisadores dizendo que não tinham como dar uma solução, mas estavam pesquisando. E aí um dia ele estava num país fora, e ele estava num prédio,
e ele tinha que passar para um outro bloco da onde ele estava. E para passar de um prédio para o outro, ele tinha que descer na recepção, rodar por uma calçada e entrar no outro bloco. E assim ele fez. Ele desceu, foi para a calçada. Quando ele pegou o calçadão, aqui tinham 2 prédios e aqui 2, formava-se quase um corredor. Ele começou a caminhar por ali e ele mesmo disse assim: eu não sei de onde veio um vendaval imenso, com uma força por ali, bateu em mim e me jogou para trás. Aí ele disse assim, ué, não. Ele pensando, né? Ele relatando isso, mas foi tudo em pensamento na hora. Esse vendaval não vai me derrubar. Eu vou adiante. Aí ele forçou, mas ele ia um passo, o vento trazia ele 2. Ele ia um passo, o vento trazia 2. Aí ele começou a dizer que naquele momento, ele começou a passar um filme na mente dele, da vida dele com o filho. Tudo que ele vinha fazendo, todo o esforço, toda a luta árdua que ele tinha para enfrentar aquilo tudo. E aí ele começou a deixar aquilo vir na mente, ele começou a enfrentar o vento e dizer assim, não, eu vou conseguir vencer. E cada vez que ele ia, o vento empurrava. Cada vez que ele ia, o vento empurrava. E ele não conseguia andar. E ele foi cada vez mais enchendo a mente de tudo que ele via, que ele buscava, que ele procurava, todos os lugares, os cientistas, os países, tudo que ele vinha lutando. E minutos se passaram e ele não avançava. Num determinado ponto, ele parou. Ele parou. E aí ele teve um despertar dentro dele. Deixou o vento levar ele para trás. E aí ele percebeu, você vê, ele não é religioso nem nada, ele percebeu naquele momento que não tinha como ele lutar contra algo muito mais forte do que ele mesmo. Ele entendeu que o filho com a paralisia cerebral não tinha como ser revertida. E a luta dele toda, com o pensamento dele, que guiava ele a criar uma vida, a procurar essa vida para tentar resolver o problema do filho, que conduzia o pensamento dele até lá, de nada estava colaborando nem com ele e nem com o filho. O filho permanecia no Brasil, ele rodava o mundo inteiro atrás de uma cura e ficava distanciado do filho. Naquele momento ele parou, viu aquilo tudo rapidamente, e aí ele olhou e disse assim, não dá para ir por aqui. O que ele fez? Ele foi, deu a volta no prédio todo e conseguiu entrar no outro. A partir dali, o que ele relata? Ele fala que ele tomou uma decisão muito importante, que foi compreender que não tinha como ele lutar com aquela situação. Era irreversível. E ele precisava, na verdade, foi o que aconteceu, ele sentiu a aceitação. Ele largou tudo, voltou para o Brasil e passou a cuidar do filho e a ter um relacionamento pai-filho dentro do que poderia haver. Ele doando o amor dele pela condição do filho e o filho para ele. Não mais buscando o que ele vinha buscar. Ou seja, o pensamento dele criou uma vida diferente agora para ele, com um novo objetivo, com um novo sentido. Ele jogou toda a potência do pensamento imbuído nos sentimentos dele, aonde? Num redirecionamento. A espiritualidade e várias correntes nos dizem o quê? Que a gente possa ter a lucidez necessária para distinguir as coisas que nós temos que mudar e transformar daquelas que não podem ser mudadas e transformadas. Tem coisas nas nossas vidas que nós viemos com um planejamento reencarnatório que não tem como fazer uma mudança radical daquilo.
Se você vem com alguma doença dessa, uma patologia, uma limitação, aquilo não tem como ser alterado. Mas você tem como viver de maneira diferente com aquilo. Agora, outras situações nas nossas vidas são para serem mudadas, transformadas, modificadas. O que nos falta, muitas vezes, é um momento da gente entender o que é para ser mudado e o que não dá para ser mudado. Daí nós precisamos de muita clareza e de muita sabedoria para poder distinguir essas questões. O caso dele é um caso extremo, a gente até pode dizer, não, mas esse caso é irreversível, dá para entender que se você ficar brigando contra isso, você não vai a muito lugar. Mas tem situações nas nossas vidas que não são tão claras assim, que a gente fica muito confuso, muitas vezes, em saber o momento que a gente precisa mudar ou não. Se aquilo é para ser transformado ou se aquilo ali é para ser mantido. Porque muitas vezes faz parte de um planejamento reencarnatório eu estar, por exemplo, numa determinada família, com determinadas pessoas, em que eu tenho que viver situações difíceis, complexas, com muito atrito, e aí muitas vezes eu fico na dúvida se é para permanecer ou não permanecer. Esses momentos é que a gente precisa elevar justamente o nosso pensamento e o poder do nosso pensamento a Deus, rogando ao Pai o esclarecimento, a lucidez e a sabedoria suficiente para nos guiar no melhor caminho. Porque nós estamos neste mundo aqui justamente para enfrentar situações complexas. As coisas fáceis que nós já conquistamos, são fáceis. Tudo que a gente já conquistou é mais fácil de lidar. É que nem as matérias na escola. As matérias que a gente tem facilidade é fácil. Tem facilidade em português. Bom, português vai bem. E matemática? Não vai tão bem. Então, a matemática é o ponto que eu preciso melhorar. Mas eu tenho dificuldade. Mas aí é o ponto para ser melhorado. Assim é a vida da gente. Tem aspectos dos nossos relacionamentos que são fáceis de nós vivermos com eles. A gente tem facilidade, a gente já lida bem com aquilo. Esse não é o ponto crucial para ser trabalhado. Não é ali que tem o furúnculo, que você tem que apertar o carnegão e tirar, doer. Não é. É o outro ponto que a gente tem dificuldade, que a gente não admite, que a gente não tem facilidade em aceitar uma crítica, algum tipo de correção, de reajuste. É esse o ponto que dói e aonde a gente normalmente não quer tocar, porque ele dói, ele machuca e ele vai ter que ter uma dedicação nossa para a nossa modificação, para a nossa mudança. Daí o pensamento entra como essa força, porque o pensamento, vamos lá, ele não é só formado pelo intelecto. Ele não é formado só por ideias, conceitos, por crenças. Ele também abarca dentro dele a parte emocional nossa. Ele é um conjunto muito bem estruturado de formação disso tudo. A parte intelectual junto com a parte emocional num conjunto que levam a uma decisão nossa. Se nós formos olhar no livro A Gênese, Kardec tem um determinado capítulo, que é o capítulo 14. Ele nos fala sobre a ação dos espíritos sobre os fluidos, ele nos fala criações fluídicas e um termo chamado fotografia do pensamento. Está lá na Gênese, capítulo 14. Kardec aqui, ele fala sobre os fluidos. E ele vai falar o seguinte: existe o fluido cósmico universal, que é esse fluido que existe no universo, que está entre todos nós, que está entremeado entre todos nós aqui pelo universo. Mas ele fala que esse mesmo fluido, ele tem outros estados, outras características.
Quer ver uma comparação? Vamos pegar aqui uma coisa simples da escola, estados da matéria, né? Líquido, gasoso e sólido. A água é um bom exemplo, né? A água tem o estado líquido, tem o estado sólido, né? E também tem o estado gasoso. Cada estado da água tem uma finalidade. Quando a água está na forma sólida, é o gelo. Nos ajuda numa série de questões. Quando ela está na forma líquida, é aquela beleza. Nós bebemos a água, nós tomamos banho, nós lavamos roupa, fazemos tudo com ela no estado líquido. E no gasoso, também. A água no estado gasoso forma vapor. Vapor, por exemplo, para a saúde, você pode umidificar um ambiente e melhorar, né, a hidratação da mucosa com uma boa umidificação. A gente pode passar roupa e usar o vapor. Ou seja, tem várias finalidades os estados da matéria. O fluido cósmico, ele segue o mesmo raciocínio. Ele também tem um estado, que é o estado de um fluido espiritual. E esse fluido espiritual é uma forma diferenciada que Kardec coloca aqui para nós. Qual é a finalidade dele estar diferenciado? Vamos lá. Eu estou aqui falando, lógico, eu tenho microfone, tem caixas, mas se eu sair do microfone e começar a falar, como é que a minha voz chega até o ouvido de cada um? Quem transporta esse som? É o ar, certo? Quer dizer, eu falo, o ar transporta e chega até os ouvidos. Como é que eu tenho certeza? Se você colocar uma parede aqui na frente, e eu ficar desse lado, vocês ficarem aí sem o microfone, ninguém vai ouvir nada. Porque o ar não vai passar e não vai transportar o quê? O som. Agora, alguém está vendo o som? Ninguém está vendo o som. O som não dá para ver, uma onda que se forma, e essa onda percorre o ar e chega até os nossos ouvidos. E ali ela sofre uma decodificação pelo aparelho auditivo e o cérebro entende qual é a mensagem. E o pensamento? O pensamento é uma energia. Ele também tem uma onda de formação. Ele forma uma onda, uma energia. E ela também tem um transportador. Quem é? O fluido espiritual. Esse fluido espiritual é justamente essa energia transportadora, ela que transporta o nosso pensamento daqui para lá, de cá para lá. E mais ainda, se vocês repararem, não há confusão no caminho desses pensamentos ao longo do fluido. Quando nós nos juntamos aqui, se nós falarmos em voz baixa e formarmos grupos aqui, a gente consegue todo mundo conversar entre si, é só não falar no volume alto, mas todo mundo vai se entender. Por quê? A gente vai estar falando e a voz percorre o ar e vai chegar de um para outro e não vai atrapalhar ninguém. O pensamento é a mesma coisa. Ele viaja pelo fluido e chega até a pessoa ou as pessoas. Gente, aí nós vamos reparando o poder do pensamento. Aí a gente começa a deixar a mente avançar e entender que se o pensamento, ele forma essa onda de energia e ela trafega pelo fluido para chegar até alguém, se eu começar a mentalizar dentro da minha mente o bem-estar meu e do próximo, eu crio uma forma pensamento, e essa forma pensamento, ela avança e chega até a pessoa, ou pessoas, ou quem você quiser. A prece, a oração, ela está imbuída nesse tipo de mecanismo físico. Na hora que a gente começa a orar para uma pessoa, a gente eleva o pensamento a Deus e roga
o bem-estar para ela. Muitos de nós criamos imagens, podemos criar luzes, podemos criar estrelas, podemos criar faixas de luzes, podemos envolver a pessoa em colorido enorme, mas o fato é que a gente cria uma forma pensamento. E essa forma, ela é imbuída de uma energia enorme e a gente dispara isso em direção à pessoa. Isso chega até ela. Porque esse pensamento, ele vai pelo fluido espiritual. Aí nós vamos dentro do fluido. O fluido espiritual, ele é uma estrutura que permeia todos nós, mas ele tem componentes dentro dele, ele tem elementos dentro dele, que são trabalhados, que são operados, que são combinados pela espiritualidade. Você operar, trabalhar esses elementos fluídicos em torno da gente é que fazem com que a gente consiga dar uma qualidade e uma dimensão melhor à ida desse pensamento junto. É assim que a espiritualidade vai trabalhando com esse fluido e com o nosso pensamento para que ele tenha um destino favorável. Foi isso que Jesus fez. Ele, utilizando a vontade dele, manipulando esse fluido que é cheio de elementos que estão fora do nosso conhecimento, não são os mesmos elementos que nós temos conhecimento aqui, por exemplo, sódio, potássio, cálcio, magnésio, berílio, zinco e por aí vai, são outros elementos, como a gente fala, além da chamada tabela periódica, né, aquela tabela química que se estuda, né, está além disso. São elementos que são manipulados, que são trabalhados pela espiritualidade e que compõem, que formam, que agregam, que combinam, que dispersam, que unem. A espiritualidade trabalha com isso tudo. E Jesus manipulou isso no sentido da cura e levou esse elemento todo trabalhado para aqueles que estavam precisando. Então, quando nós oramos em prece, nós emitimos um pensamento e a nossa vontade age sobre esse fluido, e se for uma vontade suficientemente sincera, verdadeira, dentro da moral cristã, ela se envolve a esses elementos do fluido e segue o destino dela banhada de substâncias restauradoras, saudáveis, nutritivas a nível espiritual. Então, quanto melhor são os nossos pensamentos nesse sentido, olha quanto nós podemos beneficiar a nós e ao próximo. Da mesma forma, se a gente tiver pensamentos contrários a isso, a gente também vai criar pensamentos que não são bons, que são ruins, que são maléficos, que são deletérios, que vão nos prejudicar e que também podem o quê? Prejudicar o próximo. Isso é uma coisa óbvia. Não tem dúvida sobre isso. É a sintonia. Então quer dizer que a gente pode sintonizar com esse fluido para obter dele o melhor resultado e dessa forma isso beneficiar outras pessoas? Sim, vai depender da gente. E é quando Kardec ele segue, nos explica aqui sobre exatamente isso, que é uma coisa chamada da qualidade dos fluidos. Kardec diz o seguinte, que não há fluido bom nem fluido ruim. Não é isso. O fluido, ele não tem uma polaridade. Então, quem dá o objetivo ao fluido, na verdade, é quem usa ele. Nós que estamos usando, os espíritos à nossa volta que estão utilizando. É uma matriz. É como a terra, é como a natureza. Qual o destino que a gente vai dar à terra, a uma planta, à água? Qual o destino que a gente dá isso? Depende de cada um de nós se nós vamos bem utilizar aquilo ou não. O fluido é a mesma coisa, ele não é bom, nem ele é ruim. Depende do objetivo que cada um quer dar a esse fluido. E aí nós entendemos uma coisa importante. Como é que vão acontecendo determinadas formas, determinadas aparências, determinadas materializações? É justamente
quando você movimenta esse fluido e você consegue materializar coisas ou mesmo envolver o perispírito e trazer uma visualização. Não tem nada sobrenatural nisso. E isso, gente, é feito, sabe através de quê? Da força do pensamento e a vontade daquele espírito. Quer um exemplo? Médiuns videntes. Médiuns videntes, eles têm essa capacidade de poderem ver o que muitos de nós não vemos. O espírito que se apresenta para eles, ele pode manipular esse fluido de maneira a se apresentar como ele quiser. Ele pode manipular o fluido, por exemplo, e cobrir o espírito dele, o perispírito dele todo, com o quê? Com uma vestimenta que ele pode ter usado há muito tempo numa encarnação e querer se apresentar para o médium vidente com aquela roupa, com aquele chapéu, com aquela bolsa, com alguma cicatriz, com uma característica que ele tinha, ele se apresenta daquele jeito para o médium. E depois ele desfaz aquilo pelo próprio pensamento dele, pela vontade dele. E aí a gente pensa também que isso pode ser feito também pelos espíritos que estão numa situação de sofrimento, que podem lançar justamente, usar esse fluido para cobrirem-se com imagens distorcidas, sombrias, ruins. E aí trazer ao médium vidente uma imagem desagradável. Isso tudo é para a gente ver o quanto o nosso pensamento ele é capaz de moldar, adaptar e modificar várias questões que existem. E Kardec ele avança na questão da qualidade desses fluidos, dizendo uma coisa que a gente precisa realmente pensar sobre isso. Esses fluidos, eles sofrem uma ação direta nossa. Direta nossa. Sabe por quê? O fluido, os elementos desses fluidos que estão à nossa volta, eles são da mesma categoria que do nosso perispírito. Existem elementos lá e existem elementos cá no nosso perispírito que podem ser trocados. E aí a gente entende que se eu mantiver pensamentos saudáveis, bons, que me remetam a um trabalho que esteja relacionado a toda a moral cristã, do amor, da caridade, da fraternidade, eu vou justamente criar formas, pensamento, que vão envolver o meu perispírito e eu vou influenciar a minha atmosfera em volta a ter uma vibração e uma harmonia de acordo. Por isso que muitas vezes a gente entra num ambiente que a gente se sente muito bem. A gente entra e diz, poxa, que lugar bom, que lugar tranquilo, eu me sinto tão bem nesse ambiente aqui, eu me sinto tão calmo, sereno, eu gosto de estar lá, eu gosto de estar naquela casa, eu gosto de vir à casa espírita, porque aqui eu fico mais tranquilo, mais calmo. O que é isso? É justamente a manipulação e a operação e a combinação desse fluido que está toda a nossa volta aqui pela espiritualidade, de maneira que ele tenha uma vibração harmônica que nos traga bem-estar, que vibre paz, que vibre serenidade, que vibre tranquilidade. Já existem muitos ambientes que a gente vai e a gente não se sente bem. Porque os pensamentos que estão repletos ali são pensamentos muitas vezes de quê? De desespero, de desesperança, de infelicidade, de tristeza, de melancolia, de raiva, de violência. E aí o fluido se modifica. Ele sofre uma alteração molecular dele e justamente a gente sente aquela diferença. Se nós pudermos sair do ambiente, a gente sai. Mas se a gente não puder, qual é o recurso que nós temos naquele momento? Pensamento, outra vez, força criadora, Deus. E aí eu começo a fazer o meu pensamento uma fonte de poder, elevando
o meu pensamento a Deus, pedindo ao Pai para que também me tranquilize, me acalme. E aí eu influencio o meu ambiente, crio uma nova atmosfera em torno de mim. Ou seja, nós temos a todo momento a capacidade de modificação do nosso ambiente. Por isso que ambientes que nós vamos, em que as pessoas discutem, que elas brigam, que elas não se entendem, que elas se mantêm em desavença, são ambientes perturbadores, perturbados. As pessoas precisam ter calma, tranquilidade. Por isso que Jesus sempre nos estimulava a termos paz, tranquilidade, a pacificarmos, para justamente criarmos uma atmosfera em torno de nós que nos pacifique e pacifique o outro. Quando a gente vem para a casa espírita, se vocês repararem, se entra, se procura falar baixo, para que a gente harmonize, os pensamentos e as conversas e os diálogos possam ser amenos, saudáveis, que a gente procure evitar determinadas conversas para não alterar a vibração. É feito um preparo de ambiente. Que preparo de ambiente é esse? É para que justamente os nossos pensamentos criem essa atmosfera de equilíbrio, de paz, de calma, que acalme a agitação do nosso pensar. Vem depois a prece, que eleva os nossos pensamentos a Deus e a espiritualidade superior. E aí entramos com a palestra. E a espiritualidade, neste momento, está nos tratando. Ela está entre nós, colaborando com os nossos pensamentos. Mas aí o poder do nosso pensamento é melhorar a qualidade dele, elevar os pensamentos no sentido da moral cristã. Esse é o nosso papel. Porque se nós não mudarmos esse templo nosso aqui, no sentido da modificação dele, nada vai adiantar. Porque a sintonia depende da gente. E isso é muito claro. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar justamente Kardec nos falando sobre a influência dos espíritos sobre nós. Ele pergunta aos espíritos, por quê? Por causa disso, ele quer saber, influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Kardec faz essa pergunta. Será que os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossos atos? E os espíritos dizem sim, muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente pensa. Tem vezes que eles até nos guiam, nos conduzem. Aí a gente fica pensando, gente, os espíritos influenciam tanto a gente assim? É só a gente pensar sobre as nossas vidas. Como é que nós vivemos? A gente sai daqui, a gente conversa em família, a gente conversa com um, conversa com o outro, vai para o trabalho e sai, e volta, e entra nas redes sociais, e vê coisa verdadeira, e vê coisa falsa, e pensa, e raciocina, e aquela rede social influencia a gente, e coloca a gente para pensar, e a gente acha que aquilo está certo, aquilo está errado. O mundo que a gente já vive, já nos influenciam. Nós, enquanto encarnados, já somos influenciados uns pelos outros. O que dirá o mundo espiritual que está aqui à nossa volta? E por que Deus deixa? Deus deixa justamente porque isso é um aprendizado para todos nós. E Kardec pergunta aos espíritos, mas olha só, veja bem, como é que eu vou saber então se o pensamento é meu ou se o pensamento é do outro espírito? Como é que eu vou saber se eu estou sendo influenciado por um bom espírito ou por um mau espírito? Como é que eu vou distinguir isso? De que maneira? Me dá um roteiro, uma maneira de entender isso daí. Porque Kardec sempre gostou de explicar, de entender, de compreender. Então ele repete as perguntas para tentar esmiuçar ao máximo o que os espíritos possam dizer. Os espíritos falam uma coisa que assim é uma coisa muito importante. Eles falam que geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Geralmente seria o nosso primeiro pensamento. Mas depois o espírito fala o seguinte, afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Por que eu não preciso saber a distinção se é um espírito ou sou eu que estou pensando? Por quê que isso não é tão importante?
Aí você pensa, você vai seguir no raciocínio do Espírito, você vê o seguinte: afinal, o que é importante? Quando alguém vem para mim, eu faço uma pergunta para alguém, algum encarnado, alguma situação que está difícil na minha vida. Aí a pessoa vem e ela vai, conversa, me dá um conselho. Como é que eu decido se aquilo ali está bom ou se está ruim? Tem que ter um critério. Eu tenho que entender se aquilo ali está certo ou se está errado. É o mesmo critério que nós vamos utilizar com os espíritos e os nossos pensamentos. Será que aquilo que está passando pela minha mente é algo que está de acordo com a moral cristã ou não está de acordo? Repara, olha só o que Deus faz. Ele coloca para a gente tomar uma decisão em relação ao certo e ao errado. Não importa se é seu ou se está vindo do outro. O importante é assim: está certo ou está errado? Se é seu ou se é do outro? Está certo de acordo com a moral cristã? Não importa se foi o Espírito que falou ou se você pensou. O que importa é que você tomou uma decisão. Se for uma coisa que não está de acordo com a moral cristã, não importa se foi o Espírito que falou ou se você pensou. O que importa você toma uma decisão que seja cristã. É o julgamento da gente naquele momento que vai importar, é a nossa decisão. Repara, Deus deixa na nossa mão o quê? O livre-arbítrio, a tomada de decisão, a escolha, a análise da situação. É isso que ele coloca. Quando a gente vai conversar com alguém nesse plano e a pessoa dá um conselho que não tem, como a gente diz, nada a ver, uma coisa que é errada. Não, olha só, por que você não faz isso com fulano? Ah, deixa para lá. Isso aí ele fez contigo, faz também a mesma coisa com ele. Tá certo? O que Jesus nos ensinou? É isso? É olho por olho, dente por dente? Não, Jesus não ensinou olho por olho, dente por dente. Então esse conselho não está certo. Se na minha mente estiver passando também alguma ideia dessa, eu preciso fazer a correção. Seja o pensamento meu, ou seja esse pensamento de um espírito. Porque na hora que eu faço a correção, eu estou me ajudando e ajudo o espírito que está ali do meu lado. É um duplo tratamento. Porque se eu tenho um espírito que está me influenciando de uma maneira ruim e eu começo a corrigir a minha conduta, ele também vai se espelhando na minha conduta, na minha mudança, na minha modificação, como um espelho. E aí essa correção vai ser benéfica para quem? Para mim e também para ele. Por isso é que os espíritos falam: muitas vezes é útil que não saibais fazê-la, a distinção. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Ou seja, o que importa aqui é qual decisão nós tomaremos. Se pelo bem ou pelo mal. E isso aí é o mais importante. Repara, é educativo que Deus coloca as coisas desse jeito. Ah, será que é o Espírito que está falando isso para mim? Será que sou eu que estou pensando? Não importa. Vamos lá. O que tem que ser feito? Isso que está vindo na minha mente, o meu pensamento, as ideias, o planejamento que está vindo, é uma coisa que está de acordo com o bem para mim e para o próximo? Então tá bom. Não tá, é alguma coisa que vai ser violenta, vai ser uma coisa mentirosa, vai prejudicar outras pessoas. Opa, seja o meu pensamento ou do outro, não tá bom isso. Então eu preciso fazer a correção. Aí a gente tem mérito nisso daí, neste tipo de correção. Ele fala uma outra coisa que também é importante, que vai aí de encontro à nossa vaidade. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias. Os espíritos dizem, algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos. Tá? A questão é que também não importa tanto isso. É o mesmo assunto, só que aqui passa pela vaidade. É a nossa vaidade. Quando
quantas vezes nós somos intuídos pela espiritualidade a termos uma boa ação, fazermos coisa boa, conseguimos coisas maravilhosas, conseguimos determinadas conquistas, beneficiamos uma série de pessoas, conseguimos ter a clareza de um caminho que de repente ajuda uma série de pessoas, e aí? Eu vou me vangloriar daquilo? Eu acho melhor não. Sabe por quê? Eu não sei se essa ideia é minha. Eu não sei. Ah, mas saiu do meu pensamento. Não sei. Não sei. Pode justamente ter sido a espiritualidade me intuindo fortemente para que eu possa ser o instrumento de ajuda, de auxílio ao próximo. Se eu achar que essas ideias maravilhosas que eu estou tendo, que ajudaram tanta gente, vieram só de mim, eu deixo que a minha vaidade cresça, acreditando então que tudo vem de mim. E aí é quando a gente se perde no caminho e deixa que o orgulho e a vaidade tome conta. Então, se vierem boas ideias, bons pensamentos, boas atitudes, boas construções, agradeçamos sempre a quem? A Deus, ao Pai, ao Criador, porque é Ele que a gente tem que se dirigir. Agradecendo os bons espíritos que possam ter nos intuído e muito nos auxiliado. Pronto. É a melhor coisa, porque a gente não tem certeza de onde está vindo isso tudo. Nós somos instrumentos de tudo isso. Se a gente entender que nós somos servidores de uma grande ação de amor e de caridade do Cristo, nós estaremos nos entregando a esse trabalho sem querer receber méritos e louros do sucesso dele. Isso cabe a Deus. Quanto mais nós entendermos isso, nós dilatamos esse canal de comunicação com o pensamento de Deus. Lembra de Paulo? Paulo, quando tem o primeiro encontro com Cristo, o que acontece? É como se fosse aquele terapeuta que tem aquele despertar para o filho. Paulo cai, vê Jesus, tem aquele despertar, a vida dele passa em minutos ali, e ele tem um clarão de tudo que ele tem que fazer. Meu Deus. Tanto que ele não fala nada. Ele só diz o que eu tenho que fazer. Não tinha nada para Paulo falar. Entra na cidade que vai ser dito o que você tem que fazer. Ele já recebe aquele impacto, aquele primeiro momento, e ele segue adiante naquele caminho. Chega um momento que vocês lembram que ele fala que ele não habita mais o corpo dele, quem habita é o Cristo de Deus, porque ele é um só com o Cristo de Deus. Porque o canal dele de harmonização com Deus, com o pensamento de Deus, está ficando único dentro das leis divinas. É quando a certeza toma conta, porque a gente se entrega a essa força maior do Criador. A gente não fica mais enclausurado, isolado, egoisticamente, acreditando que a gente tem um poder enorme e que a gente que consegue tudo, a gente que faz tudo, a gente que beneficia. Não. A gente tem que ter mais humildade nesse sentido de compreender que Deus é que é o Pai e que Ele é o grande Criador e que nós somos os trabalhadores dessa grande seara. E se nós nos afastarmos da vaidade, porque a vaidade é uma coisa complicada, gente, muito complicada. Ela é uma coisa que vai tomando conta do nosso coração e quando a gente vê, a gente já está dominado por ela e ela cresceu de uma maneira e a gente não toma consciência da presença dela. E aí nós já estamos com a vaidade crescida. Então é importante que a gente esteja sempre atento a isso. Por isso é que os espíritos chamam a atenção que não tem importância exatamente você saber se é seu, se não é seu, se é de um espírito, se é de outro. Não é? Aqui ele reforça mais uma vez, Kardec reforça essa questão que eu achei muito importante, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito. O espírito reforça, estudai o caso, os
bons espíritos só para o bem aconselham, compete-vos discernir. E aí a gente às vezes fica pensando, poxa, por que Deus deixa muitas vezes que espíritos que não nos desejam bem, que espíritos que querem nos perturbar, nos trazer um desconforto, um desequilíbrio, possam atuar sobre nós? Justamente para nos testar, para ver se toda a nossa fé, para ver se todo o nosso empenho, para ver se toda a nossa caridade, nossa fraternidade realmente tem raízes, ou se é algo superficial. Ver se a nossa paciência, a nossa calma, a nossa tolerância é verdadeira, ou se isso daí ainda é uma fachada, que diante de uma sacudida a gente logo estremece, a gente esbraveja, a gente se revolta. Aí verifica-se aí que a gente não está bem ainda e o aprendizado precisa ser retomado. Então Deus permite a espiritualidade que espíritos que estão perturbados também venham nos colocar diante de situações difíceis, para nos colocar o quê? A prova. Sabe aquela prova de surpresa do professor? Todo mundo entra, professor, hoje tem prova, surpresa. Mas professor, eu não estudei. Tem que estudar. Não é só para a prova que você tem que estudar, não. Você tem que estudar para a vida. Entenda isso. Não é estudar só para a prova. Isso aí já está programado. Eu quero que você estude para a vida, que você melhore para a sua vida. Aí você dá uma prova surpresa. Mesma coisa, são situações que acontecem de repente nas nossas vidas e que nós vamos precisar atuar nesse instante. E aí é quando justamente dependemos do nosso pensamento, do poder criativo dele e da nossa vontade. Unidos, tá? Pensamento e vontade voltados para o bem, voltados para o nosso bem-estar e do próximo, nós vamos conseguir realmente encontrarmos a paz e a tranquilidade. Na dúvida, a máxima de Jesus, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem, é uma coisa importante. É sempre uma boa análise. É sempre parar e pensar sobre isso. Isso daqui é uma coisa que eu gostaria que fizessem comigo? Sim. Bom, não é, então é bom pensar o que eu estou querendo fazer com essa decisão que eu estou tomando. Mas eu queria tanto fazer isso, mas não vai ser bom. Porque nos libertarmos de velhos hábitos é difícil, gente. Nós temos velhos hábitos ruins, arraigados em nós, que carregamos ao longo de encarnações e mais encarnações. Eles nos prendem. Eles são correntes pesadas que nos prendem. E nós temos dificuldade de nos libertar dessas velhas correntes. São hábitos. Para mudar isso, a gente precisa ter coragem. A gente precisa rezar, orar a Deus, pedir que a gente possa ter calma, tranquilidade, para entender o que está acontecendo e poder se libertar desses hábitos que não nos servem mais para nada. E que nós vamos precisar insistir e disciplinar o nosso pensamento. Ele vai ter que ser disciplinado para a correção das nossas condutas e das nossas atitudes. Meus irmãos, sempre que nós tenhamos dúvidas, vamos recorrer sempre ao Evangelho de Jesus. É o local certo, correto, tranquilo, é o pouso seguro que nós temos para nos acalmarmos, nos identificarmos e corrigirmos aquilo que precisa ser corrigido diante de uma prova, diante de uma expiação que abale as nossas estruturas. Vamos no Evangelho, leiamos. Pensamento a Deus, esse pensamento é poder, ele cria uma força, se eleva, vibra, sintoniza com um plano espiritual superior, e aí isso vai nos ajudar a tomar uma decisão melhor para as nossas vidas. Muita paz.